Então vamos para a leitura do Srimad Bhagavad Gita, como ele é, por Srila Prabhupada, dando sequência. Capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência. Verso 14, ou 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos repetir, por favor, palavra por palavra. Sarvataha. Sarvataha. Em toda parte. Em toda parte. Pani. Pani. Mãos. Mãos. Padam. Padam. Pernas. Tat. Que. Sarvataha. Sarvataha. Em toda parte. Em toda parte. Akshi. Akshi. Olhos. Olhos. Shiraha. Shiraha. Cabeças. Cabeças. Mukham. Mukham. Rostos. Rostos. Sarvataha. Sarvataha. Em toda parte. Em toda parte. Shrutimat. Shrutimat. Tendo ouvido. Tendo ouvido. Aliás, tendo ouvidos. Tendo ouvidos. Loke. Loke. No mundo. No mundo. Sarvam. Sarvam. Tudo. Tudo. Avritya. Avritya. Cobrindo. Cobrindo. Tishtati. Tishtati. Existe. Existe. Então, vamos ao verso. Sarvata panipadanta. Sarvata panipadanta. Sarvatoshi shiromukham. Sarvatoshi shiromukham. Sarvata shrutimauloke. Sarvata shrutimauloke. Sarvamavritya tishtati. Sarvamavritya tishtati. Sarvata panipadanta. Sarvata panipadanta. Sarvatoshi shiromukham. Sarvata shrutimauloke. Sarvamavritya tishtati. Sarvata panipadanta. Sarvata panipadanta. Sarvatokshi shiromukham. Sarvatoshi shiromukham. Sarvata shrutimauloke. Sarvata shrutimauloke. Sarvamavritya tishtati. Sarvamavritya tishtati. Sarvata panipadanta. Sarvata panipadanta. Sarvatoshi shiromukham. Sarvatoshi shiromukham. Sarvata shrutimauloke. Sarvata shrutimauloke. Sarvamavritya tishtati. Sarvamavritya tishtati. Sarvata panipadanta. Sarvata panipadanta. Sarvatoksi shiromukham. Sarvatoshi shiromukham. Sarvata shrutimauloke. Sarvata shrutimauloke. Sarvamavritya tishtati. Sarvamavritya tishtati. Sarvata panipadanta. Sarvatoshi shiromukham. Sarvata shrutimauloke. Sarvamavritya tishtati. Ninguém mais arrisca? Tradução, vamos repetir, por favor.
Em toda parte estão suas mãos e pernas. Em toda parte estão suas mãos e pernas. Seus olhos, cabeças E rostos. rostos. E ele tem ouvidos em toda parte. E ele tem ouvidos em toda parte. É deste modo modo que a superalma que a super-alma existe penetrando tudo. existe penetrando tudo. Em toda parte estão suas pernas, seus olhos, cabeças e rostos. E ele tem ouvidos em toda parte. É deste modo que a superalma existe, penetrando tudo. Significado dado por Sua Divina Graça. Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Assim como o sol difunde seus raios ilimitados, o mesmo fenômeno se dá com a superalma, a suprema personalidade de Deus. Sua forma é onipenetrante e nele existem todas as entidades vivas individuais, começando do primeiro grande preceptor Brahma, indo até as insignificantes formigas. Há ilimitadas cabeças, pernas, mãos e olhos e ilimitadas entidades vivas. Todos existem e repousam na superalma. Por isso, a superalma é onipenetrante. Entretanto, a alma individual não pode dizer que suas mãos, pernas e olhos estão em toda parte. Isto não é possível. Se ela pensa que, sob a influência da ignorância, ela não é consciente de que suas mãos e pernas estão espalhadas por toda parte, mas quando atingir o devido conhecimento, ela chegará a esta etapa, seu pensamento é contraditório. Teoria personalista. Isso significa que a alma individual, tendo se condicionado à natureza material, não é suprema. O supremo é diferente da alma individual. O Senhor Supremo pode estender sua mão ilimitadamente, mas a alma individual não. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que se alguém lhe oferecer uma flor, uma fruta ou um pouco de água, ele aceita. Se o Senhor está a uma distância tão grande, como pode ele aceitar essas oferendas? Eis a onipotência do Senhor. Embora ele esteja situado em sua própria morada, longe, muito longe da terra, ele pode estender sua mão e aceitar o que alguém lhe oferece. Esta é sua potência. No Brahma Samhita 5.37 afirma-se que Loka Eva Nivasati Aklatma Bhuta. Embora esteja sempre ocupado em passatempos em seu planeta transcendental, ele é onipenetrante. A alma individual não pode dizer que é onipenetrante. Portanto, este verso descreve a alma suprema, a personalidade de Deus, e não a alma individual. Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chashuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadatmahyam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Sarvatra Panipadam Tats Sarvato Shishiro Mukhan Sarvata
shrutimau loke sarvam avritya tishtati. Em toda parte estão suas mãos e pernas, seus olhos, cabeças e rostos, e ele tem ouvidos em toda parte. É deste modo que a superalma existe, penetrando tudo. É muito incrível esse verso desse. Muito incrível porque esse verso ele tira completamente as nossas contaminações grosseiramente ateístas e sutilmente impersonalistas. É um verso que qualquer um que analisar bem, parar, e se tiver alguma informação das Escrituras, se já ouviu alguma informação das Escrituras, vai ter solidificado na consciência, na inteligência, que a única realidade que existe é Deus. A única realidade que existe. Então, Vasudeva Sarvam Iti é real. Não é nenhum exagero aqui. Krishna não está inventando nada. Sobre os dois aspectos. Primeiro, porque realmente todos os olhos são olhos de Krishna. Todas as pernas são pernas de Krishna. Todos os ouvidos são ouvidos de Krishna. Todos. Porque Krishna, como o Sr. Chaitanya explicou, ele é a causa da manifestação, ele é os elementos que se manifestam. Ele é a manutenção e ele é a aniquilação. Então, na verdade, tudo é ele. Tudo é Deus. E nós, com suas potências fragmentadas, devocionais, espirituais eternas, como ele, sempre bom lembrar, Sati, com consciência que nem ele, Tite, e bem-aventurados como ele, Ananda, como almas, nós, dentro desse contexto todo aí, somos iguais a ele, porém insignificantes, e vivemos numa condição que ele cria, que ele mantém, que ele aniquila. Porém, em última instância, a alma, por ser igual a Krishna, ela não é criada, ela não é mantida, ela não é aniquilada. Ela é plena de existência, assim como Deus. Isso somos nós. Em que literatura dá uma informação dessa? Quem explica isso? Aonde alguém pode ouvir isso, a não ser do Vedanta Sutra, não precisa do Srimad Bhagavatam, do Bhagavad Gita. O Srimad Bhagavatam é a essência do Mahabharata. O Mahabharata, o capítulo principal é esse que Krishna falou. Isso é conhecimento. Isso é conhecimento. Que engloba tudo, todas as outras escrituras, todos os Upanishads. Por exemplo, o 5º verso do Shri Upanishad fala sobre esse comentário de Srila Prabhupada aqui. Quem sabe qual é o 5º verso do Shri Upanishad aí, que tem que ser beabá de qualquer Hare Krishna, qualquer Vaishnava? Está falando aqui, ó. Não, é 5º. Eu vou dar o português, aí vocês veem e se lembram o sânscrito. O Senhor Supremo caminha e não caminha. Está muito distante, mas também muito próximo. Está dentro de tudo e ainda assim fora de tudo. 1, 2, 3, todo mundo junto. Tate jati tanai jati tadure tadawantike tadantarasya sarvasya tadu sarvasya syamayata. O Senhor Supremo caminha e não caminha. Parece contraditório? Pode ser contraditório para uma condicionada que não é suprema. Mas para Krishna não é contraditório porque
ele é dotado de potências inconcebíveis e multifárias. Então, Krishna pode caminhar e não caminhar. Krishna pode estar em Goloka Vrindavana, no mundo espiritual supremo, principal, e ainda assim estar no mundo espiritual intermediário, Vaikuntha, e ainda assim estar no mundo material inferior, que também é sua morada no Ekapad Vibhuti, no universo cósmico material. Ele pode. Ele pode. Porque um exemplo bem grosseiro, isso não é verdade, é só um exemplo que eu estou dando, hein? Nós, por exemplo, o que faz a nossa ligação? Aqui Krishna está tratando, acho que nos versos anteriores ele já falou, Kshetra e Kshetragya, o campo e o conhecedor do campo, a alma e o corpo. A alma suprema e o corpo cósmico inteiro. Resumindo, a história toda desse capítulo 13 aqui é essa. Então aqui no nosso corpo, a alma, nós que somos iguais a Krishna, nós expressamos a nossa consciência do corpo através do cérebro, não é? O cérebro é a prova de que estamos conscientes ou não é? Uma parada cerebral acabou. Né? E como que esse link acontece dentro do corpo inteiro para nós, através dos sentidos e a central dos sentidos, que é a mente, temos a percepção de qualquer coisa, porque a mente é isso, ela serve para perceber as coisas. Né? É a mente que pensa, sente e deseja, porque ela é a central dos sentidos grosseiros, ela é o sentido sutil. Através do quê? Quem faz essa ligação aí? Por isso que eu estou falando, é um exemplo bem grosseiro, mas só para a gente entender. Krishna, essa ligação é feita com Krishna através da superalma que é onipenetrante no universo inteiro. Nós nos tornamos conscientes de tudo que está acontecendo no nosso corpinho, como alminhas, através do sangue. Através do sangue. Se cortar cabelo, alguém sente alguma coisa? Se cortar a unha, alguém sente alguma coisa? Não tem sangue. Mas dá uma espetadinha na ponta do dedão para ver. Opa! E o sangue já sai. Não é assim? É um exemplo bem grosseiro, mas para a gente entender. A gente se torna assim, tá ciente de tudo, através desse aviso do sangue. Krishna está sendo avisado o tempo inteiro pela superalma que está presente em tudo. Presente em tudo. É um exemplo grosseiro, mas acho que é um exemplo válido para a gente poder ver como que o Senhor Supremo do corpo supremo, espiritual e material, é consciente de tudo, e nós, como alminhas, somos muito orgulhosamente conscientes do nosso corpinho, ou não? Não é assim? A gente tem o maior orgulho de ser. Mas é. Então, um exemplo grosseiro, porém, só para ilustrar mesmo. Agora, o Senhor Supremo caminha e não caminha. Ele caminha com todo mundo que caminha. Ele não caminha com todo mundo que não caminha. Tem entidades vivas inertes, tem entidades vivas móveis. Ou não é? Ele caminha com quem é consciente dele, de maneira amorosa. Ele caminha com quem não é também. Ó. Olha o tamanho de Krishna. Como Krishna é. Só um louco pode ignorar Deus e achar que existe algum sentido em qualquer coisa sem a presença dele, sem a existência dele.
Só um louco. Ele está muito distante, mas também muito próximo. Muito próximo. Nós nos tornamos tão próximos de qualquer coisa através da velocidade da mente. Agora imagine Krishna. Ele está no mundo espiritual. Como Srila Prabhupada fez questão de citar aqui o Senhor Brahma, falando do Brahma Sahi, está sempre desfrutando em bem-aventurança. Curtindo a vida, né? Krishna curte a vida. Assim, a cada milésimo de segundo. Ele está só curtindo a vida, mas ele está consciente de tudo. Então ele está tão longe, mas também muito perto. Nós somos almas. Qual é o lugar que a alma reside no corpo? No coração. E quem está no coração não é do ser humano, de todas as entidades vivas? Janardana, super-alma, Krishna. Quem está mais próximo de nós? Existe alguém mais próximo da alma do que a super-alma? Não existe. Não existe. Então sob todos os aspectos, válido o que o Shri Upanishad está falando. Ele está muito distante, porque está mesmo, desfrutando em bem-aventurança em Goloka Vrindavana, mas também muito próximo, ele está colado na gente, que está juntinho de todos nós, todas as almas, todas as entidades vivas, não, imagina, infinitas entidades vivas, ele está junto. Ele está junto. A maior prova de que Krishna está presente no coração é que até a alma fica num estado de latência quando o corpo dorme. Quando o corpo dorme, tudo para. O coração não. Se o coração parar, parou. Ou não é assim? Imaginem só, todos os sentidos têm um descanso, todos os órgãos têm um descanso, coração não. Agora, por que não? Porque Krishna está lá. Não, porque a alma está lá. Não, a alma não poderia estar lá se Krishna não estivesse lá. Por quê? Porque, de acordo com as escrituras, Krishna, ele está presente no coração da alma, no âmago da alma, no coração da alma. É muito profundo, é muito animador ouvir tudo isso, para a gente parar um pouco, pelo menos, de sonhar, de loucura, de viajar nessa existência material, nesse apego material, nesse enredamento material, e valorizar um pouco mais a realidade dos fatos. Ou não? E ele está dentro de tudo. Dentro de tudo. Porque tudo é formado de átomos. Ele está dentro de cada átomo. É por causa da presença de Krishna dentro do átomo que o elétron gira em torno do núcleo do átomo. Paramano, ele é a partícula menor que existe. Ele está presente dentro do átomo. E o que não é formado de átomo? De moléculas atômicas, o quê? Tudo. Então ele está dentro de cada átomo e está fora de cada átomo, como a super-alma no coração junto com a alma. Ele está dentro dessa manifestação cósmica material e fora dela porque ele está no mundo espiritual.
Isso é Krishna. Isso é Krishna. Então, qual é a dificuldade para entender o poder ilimitado de Krishna, suas potências ilimitadas? É só má vontade. Só que quem tiver essa má vontade vai afundar na ignorância, porque não tem outra explicação para nada, a não ser essa. Não tem. Não tem. Se nós ignorarmos tudo isso, como falou Srila Madhvacharya, outro verso interessante, Antaryami Prachagatma Vyaptakalu Harismrita. Prakritya é a natureza material, o mundo material. Prakritya Tamas, que é a ignorância. Tamasa Vrita. Que Vrita? O que é a Vritya? Prakritya Vritya. Vritya é encoberto. A Vritya é cobrindo. Tamasa. Prakritya Tamasa Vritya. Hare Aishwarya Nagyayati. Nagyayati. Quem não sabe disso, não consegue entender nada disso, não entende que o Ishvara Supremo, como Krishna é opulento, ele é tudo isso que estamos falando, isso é tudo em uma opulência. Então o Srila Madhvacharya fala que Antaryami Prachagatma Vyaptakalu Harismrita. Prakrityatamasa Vritatva Hare Aishwarya Nagyayate. Krishna, internamente, ele está presente, Antaryami, como a super-alma, no coração da entidade viva, no coração de todos. E ele é visível na entidade viva coberta pelo corpo unificado. Como assim? Às vezes a gente acha assim um feito do ser humano extraordinário. Nossa, como? Não, olha, o cara é uma fábrica. Mas isso aí é só porque a super-alma está presente, dando. O Padrasta Anumantacha, o verso que fala sobre a super-alma no Bhagavad Gita, não é assim? Ele é testemunha e o outorgador de tudo. Sem autorização dele, sem ele sancionar, não acontece nada. Só que ele está lá, vendo tudo que a alma está fazendo, porque ela está desejando e ele está dando. Então, ele é, sim, para quem tem uma visão um pouquinho mais aguçada, não precisa ser nenhum... ele é visível na alma individual corporificada. Aí Srila Madhvacharya continua. Na verdade, aqui de novo, estou vendo aqui. Na verdade, ele está em toda parte. Em toda parte. Não existe um lugar que Deus não esteja presente. Krishna não esteja presente. Ele está em toda parte. Não existe. Ainda que o tempo só exista no mundo material, porque no mundo espiritual não tem tempo, tudo é absoluto. Ainda que isso seja um fator existente só no universo cósmico material, Krishna está presente a cada momento. Não tem um milésimo de segundo que não, agora Krishna não teve, não está. Não tem. Ele está presente a cada... Ele é o tempo nesse mundo material. No universo cósmico material, ele é Kala Chakra. O tempo que, aliás, tudo consome. Olha como é interessante isso. E, para quem tem medo de depender de Krishna, tem medo, será que se eu ficar só nessa, será? Ele está presente em todas as condições. Bom, são duas coisas, né? Para quem acha que em algum momento vai ficar desamparado sem a proteção divina do Senhor Supremo, ele está... Srila Madhvacharya acabamos de falar.
um Shila Madhvacharya. Foi aquele que mudou o nome da Sampradaya do Criador, do Sr. Brahma. Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Depois do advento de Madhvacharya, a nossa Sampradaya passou a ser chamada também de Madhva Sampradaya. Por causa dele, é só ele que está falando. Quando a gente fala, a gente tem que falar de quem sabe o que está falando. Shila Madhvacharya, ele está presente em toda parte, a cada momento e em todas as circunstâncias. Então a gente tem que ter cuidado, porque Krishna está vendo tudo que se faz até dentro do banheiro, tudo. Cuidado. A gente não pode pensar que não, puxa a cortina aí, ninguém está vendo. Krishna está vendo tudo. Até dentro de um quarto de parede de aço monel, que nem a radiação atravessa. Krishna está vendo tudo. Olha que interessante, ó. Tem ouvidos espalhados por toda parte. Então a parte ruim é essa, né? Que ele está vendo tudo que estamos fazendo de errado. Mas a parte boa é que quando adoramos a deidade, não estamos adorando o ídolo. Quando cantamos para a deidade está ouvindo. Quando cantamos, nos prostramos para as deidades estão vendo. Então tem os dois lados, depende da gente. Depende da nossa sinceridade, da nossa seriedade. Então essa é a realidade dos fatos. Porém, infelizmente, Prakriti Tamasavrita, porque ele fica coberto pela energia ilusórias, para as pessoas menos inteligentes, para as pessoas comuns, Deus não existe. Olha que desastre. Deus não existe. Não é pouca gente que fala que Deus não existe, não. Não pensem não que é pouca gente. Não é pouca gente, não. Aí vocês, Deus, mas por quê? Porque essa pobre dessa alminha condicionada, limitada, que não é suprema, ela tira o supremo ilimitado por ela. Se eu não sou, se eu não posso, vai ter alguém que pode? Invejoso. Invejoso, por isso que estamos aqui. E por isso que vai continuar aqui enquanto se mantiver invejoso assim. Por isso que nós temos que acabar com a nossa inveja de Deus. E o processo, sempre falamos isso, porque uma rádio na Bhishmadeva falou, a melhor maneira de acabar com a inveja de alguém que você inveja é servindo a quem você inveja. Então, caímos nesse mundo material, nessa armadilha de Maia, nessa ilusão porque invejamos Deus, vamos acabar com essa inveja servindo-o. É a única maneira. É a única maneira. Às vezes, né, se ouve assim, não, porque o devoto está meio afastado, não, porque o devoto está com muitos problemas, não, porque o devoto está, não, agora ele está meio fraco, não, porque ele está muito ocupado, não, porque ele está muito invejoso. Ele está muito invejoso, ele não está acabando com a inveja. Ele não está acabando com a inveja. Ele está muito sujo, ele está tomando banho, ele não está se limpando. Porque tudo isso é possível se existir Tatakarma Pravartana, boa vontade. Boa vontade. Sinceridade e boa vontade. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível e tudo isso é ilimitado, gente. Isso é ilimitado, essa bem-aventurança, por se desenvolver essa consciência e ter essa relação real com Deus, em toda parte, a cada momento, em todas as circunstâncias, isso é impagável. Isso é impagável. Mas a nossa congregação aqui é grande. Tem qualquer devoto, quantos tem aqui?
A culpa é do pobre coitado, do pregador, da alma condicionada? A culpa é da deidade que está aí? A culpa é de Prabhupada? A culpa é... Não, a culpa é dos desejos de cada um. É o desejo de cada um. Essa que é a culpa. Porque não é possível que alguém possa dizer que o Prabhu não entende nada disso aí que o senhor está falando. Não está dando para entender. Não é possível. Você fala isso, sou tão burro, mais burro que todo mundo aí, e conseguir entender. Como que alguém não entende? Como que pode não entender? Então, gente, um alerta. Isso é para todo mundo ser feliz, é para o bem de todos. Isso não é caridade. Isso não é caridade, isso não é ajudar ninguém. Não, isso é punção, becanta, baixinha, última. Isso é um bem último que está sendo dado para todo mundo. É a caridade maior que existe, cara para upakara, como falou o Sr. Chaitanya. E nós não vamos valorizar e vamos ficar procurando pelo em ovo e não vamos decolar nessa carinhuca desgraçada aqui. Eu não sei o que atrai alguém nesse mundo. O que está acontecendo nesse planeta hoje, agora, de interessante, que atraia-nos, que nos tire do caminho, que seja tão importante para a gente assim. Fala para mim, explica para mim, eu quero entender isso aí. Tem alguma coisa assim, tão incrível, tão importante? Tem guerra em todo lugar, tem malandragem em todo lugar, tem saqueadores, destruidores da moral em todo lugar, tem ladrões. Isso aqui está uma verdadeira era da fase do rei Vena no planeta, e os devotos estão aí de alegre, no meio dessa confusão toda. É triste ver isso, é triste, é muito triste, é muito triste mesmo. Se eu estiver errado, me corrijam, mas eu acho, tenho uma leve impressão que eu não estou. Verso sensacional, significado mais que claro. Explicação meia boca, mas com tentativa de fazer alguém conseguir entender. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação, algum comentário? Explicação maravilhosa, né? Ah? Aliás, a sorte que a gente tem do senhor ratificar tanto, né? Quanto Prabhupada sempre ratificou tudo. Entender é impossível a gente não entender. A gente pode ser malandro, mas... Se é suspeito, Padinho, não vou fazer que nem o Silvio Santos. E o cordão... Não vou cantar o resto. O cordão cada vez aumenta mais, se é suspeito. Não, mas aqui entre nós, sem demagogia, não é verdade tudo isso? Não é verdade? Gente, essa sala ela está repleta. Ela está todo mundo assim, né? Ouvido bem aberto. Karna, Rashaya, Nakata. Vamos ouvir sobre Krishna assim, com muita atenção, porque é a nossa salvação. Dhruva Maharaja está dando. Pramada Maharaja falou, um pouquinho de avanço nesse caminho pode ser a nossa salvação, então por que não avançar? Então, o corpo, conhecedor do corpo, é a alma. E a super-alma é o conhecedor das atividades da alma, do corpo cósmico completo, de tudo. Porque a super-alma é Krishna, é suprema. Nós não somos supremos.
nós somos limitados. Com licença. A alma, eu não sei se agora durante a sua aula, Krishna como super-alma, ele fica junto com a alma ou eu tive uma impressão errada de que na verdade a alma também... O Senhor Supremo caminha e não caminha, está meio distante, mas também muito próximo. Ele está no coração da alma e do lado da alma no coração. Só que eu não estou consciente. Não é contraditório, são as potências ilimitadas de Krishna. Krishna é o... E é o cansaço da alma condicionada que faz com que Krishna fale, então tá, agora vamos começar então o resgate, ou é Krishna que escolhe a alma que vai... Não, Krishna é completamente equânime com todos, indiferente. Ele fica esperando. Cansaço. Não. Da alma. Cansaço ou não. Tem gente que não cansa de tentar desfrutar desse mundo. Tem gente que não cansa de... Tem Hare Krishna que não cansa de ficar lambendo a garrafa de mel do lado de fora, ao invés de fazer um esforcinho a mais, tirar a rolha e colocar, sim, agora estou sentindo. Mas fica só lambendo do lado de fora. Hare Krishna. Krishna não tem nada a ver com isso. Krishna só está assim, de Jatamam Prapadjati, tanto Sataya Vajamia. Você dá um passo para ele dá 2 na sua direção, 10. Você dá 10, ele dá 1000. Mas se você não der nenhum, ele também fica. Porque ele é Varagajus Chaiva, também o mais desapegado. Também o mais desapegado. Aí o ignorante pode falar, pô, porque Deus não tem coração, não está me ajudando. Não, se ajude que Deus te ajudará. Parta em direção dele que ele vai te abraçar. Agora, você não vai obrigar Deus a fazer nada. Deus não é obrigado a fazer nada. Além do mais, como ele é pleno na consciência, ele sabe que você está falando da boca para fora que o quer, mas não está fazendo por merecer, e é mentira. É mentira. Se fosse verdade, Krishna estaria reciprocando, porque ele reciproca na proporção que alguém se rende a ele. Mas ele não se engana com falsa rendição, não. Ninguém pode enganar Deus. Ele não se engana. E ele não sofre. Porque talvez alguém no hora da bondade aqui nesse mundo sofra. Ai, porque aquele outro tal. Não, tu achou Chaitanya Maharshi, Krishna falou para Arjuna. Arjuna, não se lamente pelo que não há sentido para se lamentar. Não precisa se lamentar pela alma, porque em última instância, nada pode acontecer com a alma, porque ela é que nem eu, ela é eterna, perpétua, imortal, primordial, e ela não morre quando o corpo morre. A Joni Tchaha, Chachotô, Janpurarô, Mahaya, Terra, Nyamaneshari. Então, que viagem é essa? Então, aqui tudo isso está acontecendo com o corpo e com a mente da alma. A alma mesmo não é tocada por nada. Com certeza. Com certeza não. A alma não é tocada nem quando tudo para. Quando tudo para, a alma continua normal. Né? Teoricamente, os demônios, né, eles tentam enfraquecer a adoração a Krishna, partindo do princípio que se Krishna não recebe adoração, ele vai ficar mais fraco e eles vão tomar o poder ou o lugar de Krishna. Né? Quando a gente pega atualmente, né, a gente vê cada vez mais, que eu achei interessante que o senhor colocou, a questão do porque esse mundo está desse jeito, ou porque quem tem interesse. Mas o desfrute, óbvio, enfim, é os dois extremos. Né? O mundo cada vez pior, mas também para quem quer desfrutar, acho que nunca foi tão simples em todas as dimensões. Né? Mas no final do dia, como o demônio ele se beneficia de quando o mundo está nesse tempo de ficar mais forte, algo que Krishna nunca fica mais fraco. Né? Enfim, é só uma ilusão do comportamento demoníaco. Né? Mas como funciona essa mecânica?
A parte do andamento natural do controle de Krishna, de cada era, de cada situação, a parte disso, dentro do mundo material, é como dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. Você tem uma boa consciência, é um bom guardião dos valores mais elevados da vida, tudo vai correr bem, tudo vai andar bem. E se você relaxa e também começa a ser adepto de atividades demoníacas, fora do... vira uma confusão, você tem que ser um guardião sempre. Então, se existir um corpo forte de devotos no planeta consciente de Krishna, o planeta todo vai ser beneficiado com isso. Os demônios não terão tanta força. Mas como não existe, e invariavelmente a gente vê o assim chamado devoto querendo disputar, da mesma maneira que o demônio está disputado, então a vida só moderna e fica tudo fraco, a pureza e a força. Mas, em última instância, nada vai sair do controle de Krishna, não. Kali Yuga é assim porque tem que ser assim. Porém, o Senhor Chaitanya desejou uma Kali Yuga melhor dessa vez. Só que ele disse que dependia das almas aceitarem o transcendental serviço amoroso a Krishna e a proteção suprema, a glorificação suprema de Krishna, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas de resto, continua sempre tudo igual, tudo igual. E que o controle de Krishna era que Kali Yuga tinha que entrar. A pureza de Parikshit Maharaj não deixava isso acontecer. Aí, Krishna fez um arranjo, aí é o controle de Krishna, não é do Putin, nem do Biden, não é o controle de Krishna. Aí, ele fez um arranjo para o maior dos guardiões, que não caía de jeito nenhum, porque era super forte, sentiu uma fraqueza que ele nunca sentiu. Sede, fome, por causa disso, Parikshit Maharaj acabou sendo amaldiçoado pelo filho do Brahmana, porque ele foi pedir água, algum alimento na casa do Brahmana, e a gente conhece toda a história. Então é assim, mas não é, isso aí é com Parikshit Maharaj. E outra, porque o controle último de Krishna de Kali Yuga é assim, e nessa Kali Yuga o Sr. Chaitanya veio, porque tinha que ser falado o Bhagavatam. Parikshit Maharaja fez esse teatro, esse papel pela vontade de Krishna, de Yogamaya, que se tornou um rei fraco, mas ele jamais foi fraco. É diferente. Não é assim? Deu para? O Krishna Brahma, na aula dele, falou dos 3 Vishnus que foram criados por Krishna e deu o nome dos 3. E o último é o todo penetrante, é a super-alma. Eu queria que o senhor falasse de novo esses 3 nomes e falasse... Porque ele é a expansão do Karanodakashai Vishnu. Karanodakashai Vishnu é a super-alma de todo o universo. O Garbhodakashai Vishnu é a super-alma de cada universo particular. E o Kshirodakashai Vishnu é tudo expansão. O Garbhodakashai Vishnu se expandiu de Karanodakashai Vishnu e Kshirodakashai Vishnu se expande do Garbhodakashai Vishnu. E Kshirodakashai Vishnu é a super-alma de todas as entidades vivas. Então, a super-alma de todas as entidades vivas, a super-alma de cada universo, a super-alma de todo o universo. O mesmo Krishna nas suas encarnações Purusha.
Certo, gente? Vamos levar a consciência de Krishna a sério. E vamos levar a consciência de Krishna para os outros. Porque sem esse conhecimento ninguém é nada. 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 Então isso é ter misericórdia. Isso é ser caridoso. Querer que todo mundo tenha acesso a esse conhecimento. Porque sem esse conhecimento nós todos somos um zero à esquerda. Não temos nenhuma chance. Nenhuma chance. Ok? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Muito obrigado a todos. Srila Prabhupada aqui.